Você sabia que aquele uso excessivo de celulares pelos pais acaba afetando o comportamento e o desenvolvimento emocional e social dos próprios filhos? Pois é, isso afeta sim. E essa prática pode criar um ambiente de desconexão, até prejudicar aquele vínculo familiar. Sobre esse assunto tão importante, eu vou conversar agora com a psicóloga infantil, Geórgia Bueno. Geórgia, está tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Então quer dizer que o pai que usa de forma excessiva na frente do filho está dando um mau exemplo? Com certeza, tudo aquilo que fazemos, nossos filhos estão assistindo. Sim. Porque aquela premissa diz que quanto mais a gente faz as coisas, mais os nossos filhos assistem e mais eles vão copiar. Então, eles copiam o que a gente faz e não o que a gente diz a eles para fazer. E como é que fica o dia a dia? Por exemplo, ao invés de conversar com o filho, os pais ficam no celular. O que isso provoca na cabeça do menino? É justamente essa desconexão. O que acontece? Para a nossa saúde mental, a gente precisa estar conectado aos nossos filhos. Não só a eles, mas a nós mesmos, para estarmos conectados a eles. E, por vezes, precisamos estar desconectados com a nossa própria vontade, com o nosso próprio desejo de descansar ou de estar livre das coisas, porque a gente precisa estar olhando para eles, estar realmente conectados, enxergando o que se passa com os nossos filhos. Ouvindo também. O ouvir é justamente, esse ouvir é estar entendendo, compreendendo o que se passa com cada um. Isso é uma coisa tão importante, gente. Se a gente parasse para pensar, criar filhos é uma opção, é uma escolha. A gente escolhe criar filhos. Por que a gente fica tão alheio a isso? Por que a gente realmente não olha e conecta com os filhos e não nas redes sociais, né? Jorge, vamos pegar um problema que está acontecendo agora, né? Está proibido o uso do telefone celular lá na escola. E é claro que isso é um trabalho que o pai vai ter que ajudar demais, a professora. Se o pai dá um mau exemplo em casa, como é que vai ser na escola? Pois é, essa história vai mudar toda uma cultura, a gente pode dizer. Porque tanto para nós adultos, nós precisamos mudar também o nosso uso. O uso ele deve ser consciente e saudável. O que é bom para mim? Assistir a vida do outro, a gente assiste na televisão a vida das pessoas, mas existe uma proporção do que assistir e do que não assistir. A gente muda, a gente se conecta e desconecta. Mas a gente sabe que ali no celular existe toda uma construção feita para que o nosso sistema dopaminérgico ele fique ligado, que ele não se desligue. Os meninos ficam até de madrugada escondidos no celular. E é muito individual, né, Geórgia? A televisão, às vezes, você pode assistir com várias pessoas. É em coletivo, isso, é isso que eu estou dizendo. O celular, não. A televisão ela é coletiva, todos estamos assistindo a mesma coisa, comentamos e conversamos e compartilhamos de opiniões sobre o celular. Eu estou aqui quieta, eu não sei o que eu estou fazendo, né? Os outros não sabem o que eu estou fazendo. Isso é muito perigoso, realmente é bastante perigoso. Quando o pai faz isso, como é que a gente pode avaliar o comportamento dele? É um comportamento desafiador, por quê? Você fala dos pais ou da criança? Dos pais. Dos pais. Os pais também, se a gente parar para pensar, a gente tem a nossa criança dentro da gente, que também tem as suas próprias dificuldades. É isso que eu falei, o celular, as redes sociais, elas nos conectam às nossas próprias dificuldades e principalmente para a gente poder lidar com o nosso sistema dopaminérgico, que é o sistema de prazer. Se eu não sei como obter prazer no meu ambiente, eu fico obtendo prazer aqui, ó. O que fazer, Jorge, por exemplo, vamos pegar agora a criança, que o pai acaba deixando ela no quarto, ela fica utilizando o computador lá sozinha, com a porta fechada, tudo para tentar, às vezes chega lá e ninguém, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, ninguém dá atenção um para o outro. Sim. Como é que quebra esse gelo? Isso é ótimo. Você sabe que a gente tem um papo de família que a gente conversa sobre essas coisas lá na minha clínica, viu? Ah, que bom! Tem até um lugar que a gente diz, que a gente oferece, que chama Papo de Família. Então, a gente conversa e ensina como lidar com isso, como quebrar o gelo. Primeira coisa, primeiro eu quebro o gelo comigo. Eu preciso observar o meu filho e saber o que interessa a ele e não o que interessa a mim. A gente, para conversar com alguém, a gente fala algo de interessante para aquela pessoa e não o que me interessa. O que adianta eu pedir para o meu filho, vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai fazer, eu mandar o tempo inteiro se eu não estou conectado? O menino não vai, por que eu vou? Você manda em mim? Você entende? É diferente quando eu estou conectada com meu filho e eu viro para ele e digo assim, meu filho, agora está na hora de tomar banho. É mesmo, né, mamãe? Porque ele sabe da importância, porque a gente está conectado um ao outro.
A gente sabe da importância e das necessidades da casa. Filho, me ajuda aqui com essa louça, me ajuda aqui, arruma seu quarto, varre isso aqui para mim. Porque a gente também tem que fazer com que... A atividade de casa também é importante? Eu ia falar justamente isso. Para tirar as crianças do celular e para a gente sair do celular, nada como um bom serviço de casa, tá? A gente diz assim. Por isso que eu lavo vasilha lá em casa. Isso ajuda muito, né? Ajuda. Ó, lavar a vasilha, guardar as louças, lavar uma roupa, tirar da máquina se for, varrer, lavar, limpar, organizar os próprios objetos, os próprios pertences, né? Organizar as tarefas de escola, tudo isso faz parte. Se eu estou conectado com a casa, eu estou conectado com a família conectado comigo. Geórgia Bueno, psicóloga infantil, quero muito agradecer a sua participação com a gente e desejar a você uma boa tarde. Obrigada.